Olá, graça e paz. Eu sou o Bispo Norei Padilha, do Sampas Church de Pelotas, e esta é a palavra do dia, terça-feira, dia 30 de maio do ano de 2023. Hoje eu enviei a todos os meus amigos das redes sociais uma frase, e eu quero fazer um comentário hoje na palavra do dia sobre esta frase que eu enviei. É o seguinte: o que você não deixa ir, você carrega. E o que você carrega pesa em você. E o que pesa em você te afunda. O correto é soltar, perdoar e deixar a pessoa ir. Nesses 41 anos de pastorado aqui na cidade de Pelotas, eu passei por muitas tristezas, decepções, pessoas que foram ingratas. E você é humano. Todo mundo tem um coração, todo mundo tem um sentimento. E essas pessoas elas acabam nos magoando e nos ferindo profundamente. E se a gente não souber lidar com essa situação, nós ficamos envenenados, ficamos doentes espiritualmente. E além de ficar doentes espiritualmente, adoecemos também fisicamente. Isso é comprovado. A própria ciência é clara concernente as células do câncer. Uma das coisas que alimentam as células de câncer a se reproduzirem cada vez mais é ressentimentos e mágoas e tristezas. Que coisa! A ciência, não é a Bíblia, a ciência, ela constata que uma pessoa que tem células cancerígenas, ela tem a tendência se ela carrega no coração mágoa, ressentimento, seja com quem for, seja com pai, seja com mãe, com esposa, com marido, com filho, com parente, com vizinho, com colega de trabalho, seja com quem for. Esses sentimentos, eles reproduzem um câncer espiritual e reproduzem também, alimentam também o câncer físico do corpo de uma pessoa, fazendo com que as células se multipliquem. Então, as células cancerígenas é uma célula viva, maligna, porém viva. E ela se nutre, se alimenta de mágoas, ressentimentos. É como se você injetasse uma injeção nela. Sabe, às vezes, nós convivemos com pessoas. Eu ainda agora, domingo, quando a minha filha, que é pastora titular da igreja agora, ela me convidou para ministrar no final, e eu fiz um pequeno à parte, tomei alguns minutinhos dela, antes de orar com as pessoas da igreja nesse domingo, e eu falava algumas coisas concernentes a isso. Às vezes é tão difícil nós entendermos que às vezes precisamos nos desapegar de certas coisas. E nós temos uma tendência a nos apegar a pessoas. E às vezes essas pessoas, elas, em vez de se tornar uma bênção, elas se tornam um fardo, um problema para nós. Todo problema do homem vem do homem. Todo problema de qualquer ser humano, ele é produzido no coração de uma pessoa por um outro ser humano. Não são os animais que nos ferem, não são os animais que nos magoam, não são nada da criação de Deus nos magoa, nos entristece e nos fere, a não ser o próprio homem. Sempre tem uma outra pessoa envolvida ou no seu sucesso ou no seu fracasso. Se você está vivendo um fracasso em cima do outro, um problema, pode escrever que tem alguém envolvido nisso para você estar vivendo aquele tipo de situação. A mesma coisa do outro lado bom. Quando você está sendo abençoado, desfrutando, tem alguém usado por Deus para lhe abençoar. E às vezes nós insistimos, sabe, em investir o nosso tempo, a nossa amizade, tudo que você tem de bom na vida com uma pessoa que ela não está afim. Ela não está afim de lhe ouvir, ela não está afim de se humilhar, ela não está afim de aceitar. Ela é soberana na sua forma de pensar e ver as coisas e não aceita a opinião de ninguém, nem do seu melhor amigo. Então, quando você, às vezes é necessário deixar essa pessoa. Não significa você magoá-la,
xingar, brigar, mas tem coisas que tem que deixar de lado. Tem pessoas que precisam ser deixadas. E quando você não deixa certos tipos de amizade, certos tipos de pessoa, e você está ali insistindo, o que vai acontecer? É um fardo que você vai carregar. Você pode se livrar daquele fardo, mas você quer carregar aquele fardo. Você não desiste. Às vezes, num relacionamento amoroso, um namoro que está escrito que não vai dar certo, uma pessoa está ali insistindo naquilo ali. Um noivado, às vezes, estão à beira de um casamento, uma pessoa está insistindo e está dando errado e todo mundo está falando, a pessoa não aceita. Ela está insistindo naquilo ali. E o que vai acontecer? Ela vai não deixando aquela pessoa que se tornou um fardo para ela carregar. O que vai acontecer? Isso vai pesar em cima de você. Né? Você começa a sofrer de várias formas, com insônia, com perturbação, com depressão, porque aquela pessoa é um peso nas tuas costas, na tua vida, e você está insistindo em carregar aquele peso. Só que este peso, ele te afunda. Esse peso, ele vai pesando, até que o barco da tua vida naufraga. Então você acaba afundando. E aí você mergulha com essa pessoa. E às vezes, pasme, você mergulha e morre na sua visão, morre no seu prazer de viver, e às vezes aquela pessoa, não acontece isso com ela. Porque você não foi um peso para ela. Ela que foi um peso para você. Então ela continua a vida dela. E ela está pouco se lixando se você se desgastou, se não se desgastou. E às vezes nós estamos insistindo com uma situação que é clara que não dá mais. E aí nós empurramos para cima de Deus. Deus não desiste da gente. Deus não desiste de mim. Tem até canções, né, que Deus não desiste de você. Né, canção muito bonita. E parece que Deus nunca desistiu da gente. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus muitas vezes desistiu de fazer investimentos em certas pessoas, em certos povos, né, em certos lugares, porque tudo tem um limite na vida. Tudo tem um limite na vida. Então, às vezes a gente acha que Deus não, que o amor de Deus é ilimitado e que no coração de Deus não existe lugar para justiça. Justiça não é perdoar tudo e todos, tudo ao mesmo tempo. O perdão, ele vem através de uma ação de arrependimento. Veja, quem não se arrepende não tem salvação. Então, como é que Deus não aplica uma correção? A Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ele ama. Mas você já percebeu que Deus para, às vezes, de corrigir uma pessoa e para de falar nela, para de cobrar nada, e Deus, eu sempre digo, eu prefiro 1000 vezes que Deus brigue comigo do que Deus se cale ao meu respeito. Porque enquanto Deus está brigando comigo, enquanto Deus está me arrancando, me puxando uma orelha, enquanto Deus está me dando uma sacudida, enquanto Deus está me fazendo o meu barco balançar, é porque o meu barco não afundou ainda, ele não desistiu ainda. Agora, o que mais me perturba não é a fúria da cobrança de Deus, do vento de Deus que só às vezes contra para não chamar atenção. O que me apavora não é isso. O que me apavora é quando Deus se cala. Quando há um silêncio profundo de Deus. E você pinta e borda, faz tudo o que você quer e Deus não te diz nada, não fala nada, não te revela nada. Meu amigo, isso é o que mais me apavora. Não é a cobrança de Deus, é o silêncio de Deus. Porque quando Deus se cala, provavelmente Deus desistiu. E às vezes nós não queremos entender que tem coisas e pessoas que precisam ser deixadas. Desses 41 anos de ministério pastoral aqui na cidade de Pelotas da minha vida,
Eu insisti com tanta gente, eu perdi tempo com tanta gente. E eu não queria desistir, eu não vou largar, eu não vou desistir, eu não vou largar, eu não vou desistir. Você entendeu? Isso tudo era um peso. Perdi noites de sono. Pessoas que eu investi tempo, que eu discipulei, que eu criei, que eu ensinei tudo que eu sabia. E se tornaram um peso. E eu não queria deixar, não queria desistir, porque não, porque eu não posso. E se Deus não desiste, eu não vou desistir também. Entendeu? E carreguei esses fardos por muito tempo. E só não afundei por misericórdia de Deus. Porque tem pessoas que são tão usadas, às vezes, pelo inimigo, que se puder te afundar, ele te afunda. Te afunda na tua vida financeira, te afunda no teu ministério, te afunda na igreja, te afunda em tudo. Se ele puder, ele te afunda lá na rua, ele faz gastos e sapatos. E você entra numa profundeza sem fim, de tristeza, de decepção, porque quanto mais se ama, mais se sofre. Quando você não ama, você não tem relacionamento, você não tem intimidade com uma pessoa, você não sofre. Agora, quando aquela pessoa representa alguma coisa para você, quanto mais ela representa, maior é a dor que ela lhe causa. Quanto mais você ama, maior é a dor. Você tem um filho, e você tem um estranho, filho de alguém que você não conhece. O filho do estranho vem, diz tudo que quiser contra você até ri, até dá gargalhada, porque não te representa nada. Mas se o teu filho, se o teu pai, se a tua mãe, se o teu marido, se a tua esposa fizer, pela representatividade que tem na tua vida, por representar, pelo amor ser intenso e grande, quanto maior é o amor, maior é a dor. E às vezes nós estamos insistindo com alguém que precisa ser deixado de lado. Não é porque você não quer o bem dela, é porque ela não quer o bem que tu oferece para ela. Não é que tu deseja o mal para ela. Pelo contrário, você insistiu tanto, porque queria o melhor para aquela pessoa, mas ela não quis. Então essas pessoas têm que ser deixadas de lado, porque se você continuar carregando elas, falando delas e pensando nelas e vivendo para elas, você vai deixar de viver a tua vida com Deus, de ter as tuas alegrias, os teus momentos de felicidade, viu? Os momentos que vale a pena viver, tu vai botar fora, te envolvendo com quem sequer está se importando com o sofrimento, com a dor que tu está pensando naquela pessoa. Então, qual é o correto? O correto é soltar. Te desamarra dessa gente. Cai fora. Eles não agregam nada na tua vida. Te desamarra, solta. E o segundo conselho, assim que você se desamarrar, perdoa. Não carrega nada do que ela te fez. Dá o perdão, libera o perdão. E deixa essa pessoa ir. E quando eu aprendi isso, o pessoal que está comigo na igreja, eu tenho pessoas que estão na igreja comigo há 41 anos, que estava lá no primeiro culto que eu fiz, no dia 10 de março do ano de 1982. Primeiro culto numa quarta-feira. A pessoa estava lá, 41 anos se passaram. E alguns meses, e elas continuam ali comigo. E elas presenciaram, tem uns que estão ali comigo há 41, há 30 e poucos anos, há 20 e poucos anos, que estão comigo esse tempo todo lá. E elas não soltaram, estão ali comigo esses anos todos, prosseguindo. Agora minha filha está na direção da igreja, lá estão eles, fiéis à igreja. Entendeu? Firmes no caminho do Senhor. Mas eles viram muita gente que passaram 1 ano fora, 2 anos, 5 anos, 10 anos fora. De repente eles voltaram lá pela porta que saíram. Entraram e, como a gente sempre fez e sempre faremos, abriremos nossos braços, o coração aberto. Vamos amá-las, recebê-las, mas elas vão passar o tempo que passar e vão entender que aquele soltar da gente lá atrás, que a gente se soltar daquela pessoa, era necessário aquilo acontecer. A gente pergunta, se Deus é amor,
Por que, que o pai do filho pródigo deixou o filho pródigo ir embora? E tem gente que pensa que o filho pródigo foi embora numa semana e voltou na outra. Ele levou um longo tempo fora da casa do pai. Até que um dia ele chegou no fundo do poço. E o pai não foi um dia buscar. Ah, esse pai não tem amor. Tem amor. Você pensa que deixar uma pessoa de lado que é falta de amor. Não, é preciso. Às vezes, tem pessoas que vão te ouvir com um conselho. Tem pessoas que vão receber uma palavra do coração de Deus, uma profecia, e vão se humilhar. E tem gente que vai te ouvir a vida inteira e nunca vai te escutar. Então essa pessoa você tem que largar de mão. Deixa de mão. Ah, mas eu não quero ver o meu filho no mundo. Quem é que quer ver? Você acha que o pai do filho pródigo queria ver o filho dele no mundo? Não. Mas então por que ele deixou o filho ir? Porque era preciso ir. E o pai soltou as amarras, pode ir, o portão está aberto ali. A porta está aberta, tu quer sair daqui, pode sair. Eu quero meu dinheiro, está aqui, o teu dinheiro que é teu, é teu. Eu não quero o que é teu, pode pegar tudo que é teu. E ele foi embora. E ele viveu um longo tempo feliz, sorrindo, contente. Porque tem um velho ditado que diz que a vassoura velha varre bem. Sabe qual é o grande problema das pessoas? Elas não querem mudar. É muito mais fácil você mudar de igreja, mudar de pastor, do que você mudar de vida. Porque tem 1 milhão de igrejas, 1 milhão de placas ali fora. Você passaria trocando, se você trocasse de igreja uma vez por mês, não, vou me atrever, uma vez por semana. Se cada domingo você trocasse de igreja, você morreria velho e ainda teria igreja para você trocar. Mas sabe qual é o grande problema? Que não é o trocar de igreja. Você pode até trocar de igreja, mas é o trocar de vida. Você trocou de igreja e fala mal da igreja velha que você saiu, do pastor que te cuidou, do pastor que te amou, do pastor que te carregou nas costas, do pastor que perdeu noites, horas contigo, que foi até 11 horas da noite, até meia-noite, que te visitou, que correu por ti, que orou de madrugada por você. Você não está nem aí. Porque você não está disposto a mudar de vida. É mais fácil, me dá menos trabalho mudar de igreja do que mudar de vida. Porque mudar de vida significa mexer com coisas que eu não quero mexer. Me dobrar para coisas que eu não quero me dobrar. Porque o orgulho não deixa você se dobrar. O orgulho não nos deixa a gente se dobrar, se humilhar. Mas a Bíblia é clara. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E ao seu tempo, Ele tem um tempo para isso. Ele te exaltará. Mas nós não queremos nos humilhar. É mais fácil, muito mais fácil, eu sair de um lugar e ir para outro. Eu estou numa igreja, eu adultero, eu engano a mulher, engano o marido, eu falo mal de todo mundo, empresto a minha língua para o diabo, e aí de repente eu sou confrontado por Deus e o que eu acho? Acho que a igreja, eu mudo de igreja. Porque lá na outra ninguém sabe quem eu sou, como eu sou, e eu chego aparentando uma coisa que eu não sou, mostrando uma coisa que eu não sou, até o tempo que vai passar. Porque tem um provérbio que diz, você pode enganar alguém por um pouco tempo, por um longo tempo, mas você não engana uma pessoa por todo o tempo. Tem uma hora que alguém vai descobrir quem você é, quem de fato, qual é o teu caráter. Você entendeu? Então, se a pessoa quiser ir, deixa ela ir. E se ela não quer te ouvir, deixa ela ir. A Bíblia diz assim, se tu vires o teu irmão pecar, chama ele em particular. É a Bíblia, está ensinando. Fala para ele. Se ele te ouvir, ganhastes o irmão. Porém, se tu falar em particular com ele, ele não te ouvir, e ele permanecer no seu pecado, fazendo a mesma coisa, chama ele de novo, com 2 ou 3 testemunhas, e mostra para ele o seu erro, o seu pecado, que ele precisa mudar. 3 testemunhas, 2 ou 3 ali, comprovando que você está falando para o bem dele. Se ele não te ouvir, considera ele um gentil. Isto é, considera ele fora. Não perde mais o teu tempo, não gasta as tuas energias, não perde as tuas horas de sono com quem está pouco se preocupando se tu dorme ou não.
Essas pessoas que fazem sujeira nas igrejas, essas pessoas que fazem sujeira para os seus pastores, os pastores passam noites em clara, sem poder dormir, e eles estão lá roncando, dormindo, mas não estão nem aí se o pastor perdeu hora de sono, não perdeu, porque tem 500 na fila. E se ele partir para um outro e durar um tempo, daqui a pouquinho, olha, é comum. Às vezes alguém sai do Santuário da Paz e vão lá para outra igreja, agora eu estou aqui, aqui é glória, aqui é poder, aqui é unção, aqui a unção de Deus está poderosa. Assim, vassoura nova. Às vezes não leva nem um ano. E o fulano, Beltrano, está lá, como é que ele está lá? Não, já saiu. Não está mais lá, não. Ele está em tal lugar. E eles vão tendo uma estrada de pula-pula que não tem fim. Eu não estou dizendo que você tem que ficar ligado numa igreja, preso numa igreja, que ela está envolvida com pecados profundos, com coisas graves. Mas a verdade é que eu fico perguntando muitas vezes, né? Eu fico perguntando não porque eu não saiba a resposta, né? Cada um que sai de uma igreja sabe por causa disso, daquilo. Então, para eles, a igreja está péssima. A igreja está ruim, eles não sentem mais Deus por causa da igreja. A glória de Deus está longe, porque é a igreja culpada. Eles não se renovam porque a igreja é culpada. Eles não sentem mais a presença do Espírito Santo porque a igreja é culpada. Muito bem. Eles não sentem mais Deus, não sentem mais glória, não sentem mais Jesus. Eu faço uma pergunta. Quando eles saem, e a multidão que fica? Por que eles ficam? Se Deus não está ali, se a glória não está ali, se a unção não está ali, por que eles ficam então? Porque não sai todo mundo de uma vez só. Sai todo mundo. Se Deus não está para um, não está para ninguém. O problema não é com Deus e com a igreja, é com a pessoa. E ela se torna um fardo. Porque ela fica naquele lugar, ela não sai dali, e ela fala contra o lugar, mas ela não sai dali, ela fala contra a direção, mas ela não sai dali, ela fala mal dos líderes, mas ela não sai dali, ela fala mal do prato que ela comeu. Eu li uma frase essa semana: cuidado, não se gospe num prato que se come, porque a fome não dá uma vez só na vida. Essa pessoa sai, fala de onde saiu. Daqui a pouquinho ela vai lá, gosta daquele prato que ela estaria agora, ela pula para o outro. Mas a fome não dá uma vez só. E às vezes a gente precisa voltar. E muitas vezes eu vi pessoas voltar. Outros nunca voltaram. E muitos voltaram. E talvez se eu não tivesse largado as amarras e não tivesse tirado aquela pessoa da minha vida, tirado do meu coração, tirado, sabe, deixar de sofrer por elas, provavelmente eu não estaria nem aqui mais. Mas a gente tem que aprender a entender que tem pessoas que você tem que largar de mão, deixa ela andar, deixa ela quebrar a cabeça, deixa ela se machucar pela vida. No começo ela não vai se machucar. Há um tempo que a gente faz as coisas erradas e parece que nada acontece. E a pessoa acha que fez a escolha certa. Mas o tempo é o tempo. E daqui um pouquinho, quando você vê, aquela pessoa está lá. Ainda bem que Deus me ensinou, eu aprendi com o Espírito Santo isso. Mesmo deixando uma pessoa livre de mão, ela fica à vontade. Eu nunca falei mal de ninguém no altar da igreja, para que a porta que ela saiu fique sempre aberta para ela um dia poder voltar. E sabe por que as pessoas às vezes voltam para o Santuário da Paz? Porque sabem que nós não denegrimos quem sai, nós não ficamos falando mal de quem sai, apenas respeitamos, mas nós precisamos entender e aprender que é preciso muitas vezes deixar de mão. O que você não deixa ir, você carrega. E o que você carrega pesa nas tuas costas. E o que pesa em você vai te afundar. O correto é soltar, perdoar e deixa a pessoa ir. O dia que ela quiser voltar, a porta que ela saiu ainda estará aberta. E talvez ela venha valorizando muito mais do que antes. Venha amando muito mais do que antes. E isso já aconteceu com muitas pessoas conosco. Eu nunca mais vou sair.
Eu nunca mais vou sair daqui porque eu fiz isso e me arrependi. Que você possa entender, há coisas que você precisa deixar, há coisas que você vai ter que soltar, para que não venha te afundar juntamente com eles. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus ilumine o teu coração e a tua vida, no nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima mensagem da Palavra do Dia. Até lá.